Em entrevista a Piers Morgan, o Zelensky volta a falar sobre a necessidade de bombas atômicas para a defesa do território ucraniano. Nós sabemos que no contexto da União Soviética, a Federação Ucraniana Socialista tinha, conforme sabemos, artefatos nucleares em seu território. Porém, na década de 90, a Ucrânia desfez do seu arsenal nuclear em nome de uma paz com a Federação Russa, em nome da desnuclearização dos estados e, mais ainda, sob a tutela da eventual defesa do território ucraniano contra eventuais agressões, fossem da Rússia ou de qualquer outro país. Em outras palavras, o Memorando de Budapeste garantiu para a Ucrânia defesa diante de possível guerra. Entretanto, a gente vê que a Ucrânia tem apoio ocidental, entretanto, este apoio não é condizente com o que foi acordado em Budapeste em 1994, ou seja, a Ucrânia desfez do seu arsenal nuclear e hoje não tem bombas atômicas para se defender eventualmente de agressões exteriores. Este é um dos principais temas sensíveis da geopolítica contemporânea da Ucrânia. Aliás, hoje é dia 5 de fevereiro de 2024. Antes de avançar, eu vou pedir a você que curta o nosso vídeo e também divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E nós temos uma série de temas a tratarmos aqui. Um deles é o ataque que a Ucrânia busca fazer contra Krasnodar e atinge ali novamente um depósito de petróleo. O Krasnodar fica ao sul do território de Rostov, que a Ucrânia tem atacado de maneira reiterada nas últimas semanas, conforme nós observamos. Então, o assunto importante bastante envolve essa entrevista do Zelensky, que repercutiu bastante uma série de temas que ele tratou nesta entrevista. E, claro, os ataques que a Ucrânia busca fazer contra o território russo. E, obviamente, um outro tema muito importante é o avanço que a Rússia busca fazer em vilarejos na região de Donetsk, bem como também na região de Kharkiv, conforme nós estamos observando. Então, a entrevista que o Zelensky concedeu para o Morgan trata de vários assuntos. Eu trouxe aqui dois para que nós observemos. Um deles diz respeito justamente à questão das armas nucleares. Esse assunto é muito importante. Conforme eu comentei no início do nosso vídeo, a Ucrânia se desfez ali das armas atômicas em nome de ter soberania territorial e eventual defesa, caso seu território fosse invadido. Entretanto, a Ucrânia se viu abandonada em boa medida, não é exagero dizermos isso. Por sua vez, outro tema que o Zelensky também abordou na sua entrevista se refere às eleições na Ucrânia, bem como também a possibilidade do Zelensky se encontrar com Vladimir Putin a fim de discutir a questão da paz entre Rússia e Ucrânia. Então nós estamos percebendo nesses últimos dias que o assunto da paz tem rondado todos os debates que envolvem a questão da diplomacia. Vamos observar então precisamente o que o Zelensky disse sobre a questão das eleições na Ucrânia, que é algo muito curioso. É muito interessante o que ele chama a atenção, bem como também aí a declaração do Zelensky a respeito de um possível encontro com Vladimir Putin. Diz ali o Zelensky: eu sempre estive aberto às negociações, abre aspas, né? Mas durante uma guerra, eleições requerem alterações constitucionais e sérios ajustes legais, certo? O fator-chave não é apenas legal, é humano. Como que os soldados nas trincheiras irão votar? E os milhões de ucranianos em territórios ocupados? As vozes deles não mais importam? E quanto aos 8 milhões de ucranianos que estão forçadamente em países estrangeiros por conta da guerra? Certo? Então coloca aí estes questionamentos que envolvem dois temas importantes da geopolítica: a demografia. Então, a distribuição geográfica desta população que eventualmente está em territórios ocupados, como é o caso da Crimeia, Kherson, Zaporizhia, não é isso? Bem como também o Donbass, Donetsk e Luhansk, bem como também a região de Kharkiv. Então, nós temos uma parcela considerável da população ucraniana distribuída em regiões que estão sob hoje o controle, não é, da Rússia, conforme sabemos. Agora, outro tema importante são os refugiados ucranianos. Então, o ponto fundamental aqui levantado pelo Zelensky. Quanto aos ucranianos que estão fora da Ucrânia, eles poderiam votar, conforme nós sabemos, em sessões eleitorais especiais, tudo bem?
e eventualmente depositarem um voto ali em urnas conforme votam os brasileiros que estão fora do Brasil. Existem as sessões eleitorais e assim por diante. Entretanto, organizar uma eleição num contexto de paz e no contexto de guerra tem diferença. Isto pensando no voto estrangeiro, tá certo? Que é muitas vezes decisivo. Agora, a questão dos votos da população que está nas regiões da Crimeia, do Donetsk e etc., dos territórios ocupados, já realmente é mais complicado. E mais ainda, os soldados não deveriam votar também. É bem complicada a situação, segundo Zelensky nos aponta, embora a questão do parlamento ucraniano já tenha tratado sobre isso e, diante da guerra, a Constituição da Ucrânia, conforme nós já falamos aqui algumas vezes também, já tratam deste assunto, permitindo com que o Zelensky permaneça no poder. Outro tema aí abordado é sobre ou envolve o encontro possível entre Zelensky e Vladimir Putin. Abre aspas para que o Zelensky disse: se este for o único cenário em que traremos paz aos cidadãos da Ucrânia e não perderemos mais vidas, definitivamente escolheríamos este cenário, fecha aspas. Então, se é para preservar a população ucraniana e assim, né, por diante, nós podemos nos encontrar, enfim. Disse aí afirmando que não seria uma reunião que seria uma reunião com 4 participantes. Então aí o Zelensky chamando a atenção de que não negociaria direto com o Putin e que esta negociação teria outros participantes. Imagino eu que entre os participantes que o Zelensky gostaria de ver nessa mesa de diálogo é Donald Trump, tá? E outro, talvez ali, lideranças da União Europeia, provavelmente. Bom, Zelensky ainda disse: não serei gentil com ele. Eu o considero um inimigo. Para ser honesto, acho que ele me considera um inimigo também, fecha aspas. Então, a gente tem o Zelensky tratando da possibilidade de um encontro com Vladimir Putin a fim de travar a guerra, de termos aí um eventual cessar-fogo. Então, tema importante da entrevista, sugiro que vocês assistam, procurem no YouTube, vocês acham facilmente, tá? Outro tema importante é o ataque que a Ucrânia faz contra Albaz Nefit em Krasnodar, a fim de atingir uma refinaria, no caso aqui um depósito de petróleo. A distância entre o território da Ucrânia e a região atingida é de 250 quilômetros, mais ou menos. Então, uma distância muito próxima, inclusive, diante aí dos ataques que a Ucrânia busca fazer de 500, 700 mil quilômetros no interior do território russo. Tudo bem? Então, conforme podemos observar no mapa, aumentando aqui para que nós observemos, a região de Krasnodar, aqui a capital, está aqui no sul, e é na região do Oblast, não é no norte de Krasnodar, que nós temos este ataque que a Ucrânia faz contra a Rússia, tanto em Krasnodar, onde faço esse X, bem como também aqui na região onde faço um outro X, 2X, Rostov-on-Don, são regiões onde há uma importante infraestrutura de produção industrial de petróleo e gás que são utilizadas no fronte de guerra contra a Ucrânia, conforme nós já abordamos aqui algumas vezes. Então, não por acaso a Ucrânia busca atingir estas localidades nas últimas semanas. Outro tema importante envolve questões burocráticas e diplomáticas. No caso, Kaja Kallas, que é a atual chefe ali da diplomacia da União Europeia, trouxe a público uma informação um tanto controversa, em meu entendimento, que é a respeito da criação de um tribunal criminal comum no âmbito da União Europeia para julgar Vladimir Putin. Tudo bem? É difícil nós acreditarmos numa eventual prisão e julgamentos do Putin, uma vez que nós já temos o Tribunal Penal Internacional, que condena Vladimir Putin, e eventualmente o Putin está fazendo a guerra, já completará 3 anos agora, conforme nós sabemos, no dia 22 de fevereiro. Entretanto, não houve a prisão do Putin. Seria mais uma burocracia no contexto da União Europeia criada para julgar Putin, que não terá efeito prático no meu entendimento. É só mais uma burocracia para angariar recursos da população que sustenta a burocracia da União Europeia, no meu entendimento. Tudo bem? É claro que pode haver discordância sobre este tema. Agora,
Kaja Kallas, que é ex-ministra de um país báltico, inclusive, é jurada de morte na Rússia, inclusive. Nós temos aqui, salvo engano, da Estônia, né? Nós temos aqui a declaração dela, crimes, né, não julgados, enfim, apenas encorajam novas atrocidades, segundo a fala da Kaja Kallas, conforme podemos observar aqui, tudo bem? Hoje nós temos, então, um importante caminho para estabelecer um tribunal especial para o crime de agressão contra a Rússia, segundo ela afirma, então aí um tribunal no âmbito da União Europeia. Isso é um sinal de que o mundo, né, vai tratar a Rússia, não é, o líder russo, não mais como intocado, não mais como alguém que comete crime e fica impune, tá certo? Então aqui impune, perfeito? Então vamos acompanhar e aguardar aí qualquer positividade nesse sentido desse tribunal, porém acho um tanto inócuo. Você também acha isso ou não? Escreva aqui nos nossos comentários. Outro tema importante, também no âmbito da diplomacia, envolve o novo secretário de Estado, o novo secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, tá certo? Que chega a Kiev a fim de discutir assuntos que envolvem a defesa mútua entre Reino Unido e Ucrânia. Nós temos que recentemente, tanto o Reino Unido quanto a Ucrânia assinaram um acordo de 100 anos de defesa, e aí nós temos a fotografia do Zelensky junto com o Danilani, que chega na Ucrânia para discutir questões da aproximação diplomática e eventualmente acordos militares entre o território da Ucrânia e também o território do Reino Unido. Se não necessariamente acordos militares, porque não foi divulgado como que será eventualmente este acordo entre o Reino Unido e a Ucrânia, nós temos um aprofundamento de parcerias, ok? Em diversos âmbitos, pode ser que também a questão militar. Aqui a declaração do Zelensky, no caso o texto aí tratando de que houve um encontro entre ambos, o David Lammy, tá certo? Discutimos a implementação do acordo centenário que assinamos recentemente com o Keir Starmer. Keir Starmer é o primeiro-ministro do Reino Unido que viajou para a Ucrânia há algumas semanas. Nós falamos sobre isso daqui, né, no nosso canal. Dada especial atenção à coordenação de medidas com os parceiros, as garantias de segurança, ao reforço de sanções contra a Federação Russa, em particular a sua indústria petrolífera e também a sua indústria de defesa, e a utilização de ativos russos congelados em benefício do nosso país. Então, aqui um indício do que pode ser esse acordo entre Reino Unido e Ucrânia. Agradecemos a assistência financeira da Grã-Bretanha para o desenvolvimento da produção de defesa ucraniana. Isto é muito importante para fortalecer a posição do nosso país no caminho do estabelecimento de uma paz justa e duradoura. A paz justa, conforme nós sabemos, significa que a Ucrânia não perderá os seus territórios. Então a Rússia teria que desocupar as regiões no atual momento em que a Rússia ocupa, e duradoura significa que a Ucrânia teria apoio militar para que ela não fosse, novamente invadida por nenhum outro território. Então acompanhamos aí o desdobramento dessa questão da diplomacia entre Rússia e Ucrânia, tá certo? Agora, nós tivemos algo muito importante também que envolve a troca de prisioneiros, novamente aí troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia, intermediado, salvo engano, por Emirados Árabes Unidos. Pelo que parece, 150 prisioneiros de guerra russos foram para a Rússia e 150 ucranianos foram para a Ucrânia, nessa troca que ocorreu no norte da região da Ucrânia, salvo engano, na fronteira com Belarus. Avanços russos aí, por fim, para concluirmos o nosso conteúdo de hoje. Por fim, novamente reiterando, deixa o like, se inscreva no nosso canal para que mais pessoas, ok, acompanhem aqui o nosso conteúdo, divulgue também para as pessoas que gostam de acompanhar a questão da geopolítica. Pois bem, avanços russos em uma série de regiões, em 2 vilarejos em especial, Baranivka, na região de Donetsk, bem como também em Novolinsky, em Kharkiv. Então, são 2 avanços que nós assistimos, segundo ali o Ministério de Defesa da Rússia, no fronte de guerra, conquistando vilarejos em especial. Antes de falarmos do mapa, a gente tem aqui os ataques da Rússia. 57 drones foram abatidos pela defesa aérea ucraniana, embora outras regiões foram atingidas, conforme nós podemos observar aqui no interior do território da Ucrânia, em
Khmelnytskyi, neste oblast, lá no interior do território ucraniano, inclusive, infelizmente, a presença até de feridos nesta região em decorrência do ataque da Rússia. Aqui nós temos o fronte de guerra, conforme podemos observar, desde lá do território de Kharkiv, aqui ao norte, até o território de Zaporizhia, aqui mais ao sul, e bombardeios na região de Kherson, conforme podemos observar, da Rússia contra a Ucrânia, melhor dizendo. Aqui a gente tem a conquista, eventualmente, do vilarejo por parte da Rússia, nesta outro mapa, aqui é na região de Donetsk. A gente tem uma região que está ao norte da região de Pokrovsk, aqui é a região que a Rússia pretende dominar nos próximos meses, vamos acompanhar, e o avanço russo nesta região aqui, conforme esta bandeira indica, bem como também este outro avanço nesta outra região aqui, é mais ao norte, no território da Ucrânia, tá certo? Que é o vilarejo na região de Kharkiv, tá? No território de Kharkiv, nós sabemos, a Rússia avança por dois frontes. Em Kharkiv, a Rússia avança por esta região aqui do norte, tudo bem? A partir do território de Belgorod, na Rússia, tudo bem? São dois frontes, são dois salientes em Kharkiv e também aqui através de Luhansk, tudo bem? Então, outro fronte de guerra na região de Kharkiv, o avanço aqui nesta região, que eu faço uma bolinha agora, e também na região de Donetsk, mais ou menos nesta posição geográfica do Oblast, tá certo? Vamos continuar acompanhando toda a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia. Se você chegou até aqui, eu agradeço mais uma vez a sua presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. No mais é isso. Bons estudos, conforme sempre digo. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.